Hello, people! Como é que estamos? Tudo bem? Todo mundo em paz? Eu espero do fundo do meu coração que sim, porque temos hoje algo para falar diretamente com você. Você! Eu acabei de falar que eu de você, eu acho muito chato. Ei, você! Você que não sei o quê. Você tem problemas de... Eu quero falar com você pra gente se encontrar em uma história, em uma realidade, em uma situação, uma circunstância, para que você entenda algumas coisas da vida que elas não vão ser de outro jeito porque você quer que elas sejam. Infelizmente, vai ser desse jeito e vai ser desse jeito, pelo visto, para todo o sempre. Para que você entenda o que eu falo, eu vou lembrar com você de um personagem bíblico que eu acho ele o máximo. O cara se chamava Daniel. Daniel, ele foi cativo para a Babilônia e ele chegou lá como um cativo, como um errante, sabe? Como um escravo. Ele foi levado cativo para a Babilônia e quando ele chegou lá, ele ganhou muito destaque pela inteligência, pela sabedoria dele, por como ele conseguia conduzir, pelo raciocínio de Daniel. Daniel era o cara. O que aconteceu? Ele era muito bom. Então, o rei colocou Daniel como se fosse... Eu vou colocar assim para você entender bem, tá? Ele colocou Daniel como se fosse um governador, dentre outros muitos governadores. Então, ele era um de vários outros, né? Era como se fosse assim um grupo de políticos, um grupo, vamos colocar para que seja bem compreendido, um grupo de governadores, tá? Só que Daniel, ele começou a criar um destaque tão grande dentro do grupo que ele fazia parte, pelo raciocínio, pela inteligência, pela sabedoria, pela destreza, pelas habilidades dele, que ele começou a crescer. Então ele juntamente com os outros, né, como eu falei, assim, ele e outros governadores, exerciam basicamente a mesma função. Só que Daniel foi crescendo e se destacando pela inteligência, pela sabedoria, pela habilidade dele em saber lidar com as coisas. Ele era um cara muito agraciado por Deus mesmo, Daniel. E o fato de ele ter esse destaque, crescer e aparecer, fez o rei olhar para ele com um olhar diferente. E sabe o que o rei pensou? Bom, Daniel é muito bom. Então o que eu vou fazer é deixar os governadores, mas eu vou dar um destaque para Daniel e colocar Daniel acima de todos os outros. Gente, isso causou um frisson tão grande que Daniel foi perseguido. Criou-se toda uma armadilha e tramou-se de maneira muito bem pensada com o propósito de aniquilar e acabar com a vida dele. E na verdade, o que os inimigos fizeram foi comprovar o quanto Deus era com ele. E ele conquistou e foi vitorioso e permaneceu crescendo. A história toda você pode ver na Bíblia depois, no próprio livro do profeta Daniel. Mas eu estou dizendo isso e falando isso porque eu lembro que há meses atrás, uma moça me procurou e falou assim: Bruno, sabe, para mim é muito difícil lidar com certas situações, com pessoas de trabalho. Eu não aguento mais, sabe? Eu não aguento mais essa chateação, essa perseguição, essa conversinha, essa coisa com o meu nome. Eu sempre fui uma mulher correta, direita, íntegra, séria. Agora fica essas coisinhas com o meu nome, essa perseguição, essa chateação, sabe? Eu lutei tanto para poder ser promovida, estar no cargo que eu estou, que poucas pessoas conseguiram ter acesso a esse cargo, especialmente mulheres. Pouquíssimas pessoas nessa empresa conseguiram ter acesso a esse cargo. E eu cheguei lá, eu batalhei para isso, eu lutei para isso, eu me esforcei para isso pra caramba. E eu cheguei lá, mas agora é uma situação desagradável, complicada, sufocante. Eu não aguento mais, sabe, Bruno? O que eu faço? Eu falei: você não está mais aguentando isso? Não, o que eu faço? Eu falei: pô, então volta para o lugar que tu estava, abre mão dessa posição, abre mão dessa promoção, abre mão do ganho maior, vai lá para o teu lugarzinho de ficar atrás da mesinha, só fazendo as coisinhas, sem ninguém te ver, sem ninguém te notar, não tendo destaque, não sendo vista, porque lá, sendo praticamente ninguém, você não vai ter problema nenhum.
O que eu digo para você que está me vendo agora é, não quer ter dificuldade nem problema nenhum, seja ninguém. Porque ninguém não é visto, ninguém é notado, ninguém não é observado, ninguém não é perseguido, ninguém chateia, ninguém não desperta sentimentos e emoções nas pessoas contrárias, ninguém causa inveja, ninguém causa... o quê? Despeito. Ninguém não causa nada disso. Então, seja um ninguém. Ninguém. E ela falou, credo, não, mas eu lutei para chegar aqui. Eu falei, pois então, se posicione, seja quem você lutou para ser. Porque eu não imagino que você, lutando para chegar até aqui, foi uma pessoa fraca, covarde e fragilizada ao extremo, ao ponto de não ter habilidade, força o suficiente para colocar as pessoas no seu devido lugar. Ouça bem, eu disse para ele, eu digo para você que está me assistindo agora, a gente ensina as pessoas como elas devem nos tratar. Cada vez que você disser um não querendo dizer um sim, cada vez que você der um sorriso quando não quer sorrir, cada vez que você concordar discordando, cada vez que você se anular em prol do bem-estar do outro, o outro vai achar que está tudo bem, vai achar que é assim mesmo e vai cada vez mais criando espaço e tirando o seu. Então o que eu falei para ela, eu digo para você que está assistindo agora, se você quer crescer e chegar muito longe, antes de crescer e chegar muito longe, aprenda a lidar com o fato de ser visto. Porque, gente, é impressionante. Quando você começa a crescer e ser visto, você vai inspirar pessoas. E você vai inspirar pessoas que nunca vão admitir que você está inspirando elas. Só que sabe como é que você sabe que você está inspirando elas? Porque elas te imitam. É tão bobo isso de não querer fazer você perceber o quanto você inspira pessoas, porque tem gente que é do contra, mas elas se inspiram em você, elas querem usar deixas que você fala, usar algumas roupas que você usa, tratar e conduzir algumas coisas, como você trata, como você conduz, só que na cabeça delas, não gosto e critica e isso e aquilo. Sabe, eu aprendi uma coisa, as pessoas que de certa forma perseguem a gente, é bom, porque eles fazem uma propaganda nossa que nem pagando a gente conseguiria fazer tanto, porque eles falam da gente para tanta gente, mas falam da gente para tanta gente, que no final, a gente é tão conhecido por causa desse pessoal que é meio tonto. Então, me ouve bem que você que está vendo agora, parado e assistindo a gente nesse vídeo especificamente agora. Se você não quer ter problemas com pessoas, quando você... de repente, imagina que quer crescer e chegar a algum lugar maior na sua vida, profissionalmente falando, financeiramente falando, é só sendo sem ninguém. Fica aí mesmo, conformadinho. Mas, se você quer crescer e chegar longe, começa logo de cara aprendendo a lidar com situações conflitantes e contrastantes. Porque é o que mais vai surgir na sua vida, eu sou prova disso. Quando você, e assim, você começa a crescer... às vezes é automaticamente, porque você se empenha no que você faz, você é diligente, você é responsável, você é dedicado, comprometido, e você vai crescendo. As pessoas, elas ignoram os motivos que te fazem crescer e chegar a algum lugar. Ninguém chega de paraquedas em lugar algum, gente, a não ser que seja muito fluente. Mas quem batalha e luta para chegar em algum lugar, chega pelos seus méritos, pelos seus esforços, por uma ajuda de Deus, que sempre é conosco e nos fortalece. Quando pensamos que não temos mais força, que estamos fracos. E sempre tem essa ajuda de Deus. Bom, para quem confia, crê nele, espera nele e entrega para ele suas ansiedades e preocupações. Só que Deus não anula a capacidade e o esforço de ninguém, tanto que ele faz a gente ser reconhecido. Então, a minha dica de hoje, sabe, que vale ouro, que é para mim mesmo. Para mim mesmo. Aprende a lidar com as pessoas, aprende a lidar com as situações para você ter condições de crescer. Se você for uma pessoa que é extremamente fragilizada, fraca e se abate, e se derruba e se destrói por essas N coisas ao seu redor, não quero crescer não, que vai ser só trabalho que você vai ter, só dor de cabeça, só desgaste. Fica como é que você tá, porque tá bom demais assim. Ninguém. Para ser alguém, você tem que aprender a lidar com um monte de ninguéms. Porque os ninguéms querem ser alguém.
mas não lutam como você, que uma vez foi um ninguém, agora está se tornando alguém. Não lutam como você. Então, vai nessa força. Não queira ser ninguém. Queira ser alguém, e alguém que sabe muito bem como lidar com toda e qualquer situação de conflito, desgaste e confronto. Porque de verdade é assim que grandes pessoas chegam em grandes lugares, sabendo lidar com pessoas. Obrigado de nada.